Bom, ele é matemático, engenheiro mecatrônico formado pela Poli, fez MBA nos Estados Unidos, foi professor da GV, é considerado um gênio das finanças e já foi premiado como um dos melhores gestores de investimento e analistas de ações. Marcos Elias foi analista-chefe do banco francês BNP, fundou a GAS, a Link, a Empíricos, a Gallia e agora, depois de muitos altos e baixos, se prepara por uma nova empreitada que ele vai contar aqui para nós. Oi, Marcos. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, vamos lá então. Vamos começar do começo, então. Me conta desde o princípio. Você nasceu aqui em São Paulo? Sempre morou aqui? Eu nasci em São Paulo. Eu sempre morei aqui. Eu morei um tempo no Ceará. Morei por 2 anos no Ceará. A gente desenvolveu a master franquia para Subway. Eu e o Jean Gereissati. Hoje ele é CEO da Ambev, né? Ele era meu sócio para franquia regional para o Nordeste. Então, morei 2 anos no Ceará, morei nos Estados Unidos para estudar, mas nasci aqui. Nasci no Hospital São Luís. E aqui em São Paulo, que escola que você frequentou? Era bom aluno? Eu era muito bom aluno. Eu tive um pai muito exigente, que não aceitava as notas de escola. Os 10 de escola para ele não eram suficiente. Né? Eu estudava 8 horas por dia, né? Fiz 3 anos de cursinho, primeiro, segundo, terceiro colegial, entrei no ITA, na Poli, na Unicamp, desde o primeiro colegial. Eu era muito bom aluno, mas assim, é porque eu tinha um pai muito rígido, né? Eu estudei no Pio XII, do pré ao terceiro colegial, mas aí quando eu fui entrar no primeiro colegial, meu pai não tinha mais condições de pagar o colégio e eu fui pedir bolsa no Etapa, participei de um projeto chamado Projeto Etapa. Uhum. Depois eu fui conselheiro do Etapa, mas eu sou super amigo dos donos do Etapa, e aí eles me deram bolsa no Etapa e logo depois as freiras do Pio XII me deram bolsa para minhas irmãs também, porque eu queria para minhas irmãs também, porque senão não ia adiantar, né? E aí eu fiz 2 colegiais ao mesmo tempo. Nossa, você cursou os 2 colegiais ao mesmo tempo? Por isso que eu fiz 3 anos de cursinho, porque eu fiz, na verdade, o Etapa, 3 anos, e o Pio XII, 3 anos. Que já são 2 escolas super puxadas. São. Que bacana. O Etapa é mais. É. O Etapa é mais. Até hoje considerado um dos melhores. Né? O Etapa é mais. O Pio XII era mais divertido. E 2008 teve um boom, uma crise. Onde é que você estava nesse momento? Uma crise mundial? Como que você estava nesse momento? Então, foi assim, um dos caras que eu mais admiro do mercado chama Luiz Carlos Mendonça de Barros, foi presidente do BNDES, ministro das Comunicações, e ele é doutor em economia, mas ele é doutor por notório saber. Quem deu o título para ele foi o irmão, José Roberto Mendonça de Barros, quando ele era secretário da Fazenda, se não me engano. Mas ele assim, eu vou responder essa pergunta, ele é genial, ele fala de China há 30 anos, de Índia, de investimento em vinho, e ele falava já há 10 anos, né, de uma super crise imobiliária nos Estados Unidos. Super crise imobiliária nos Estados Unidos. Já previa isso. Já previa, e assim, já tinha um monte de research, né, americano, falando sobre crise imobiliária nos Estados Unidos, né? E aí eu estava na Gallias, a Gallias era o fundo, assim, no Estadão, lá no ranking do Estadão, dos que tinham melhor desempenho, sempre era o que tinha melhor desempenho. No Quantum Fundos, era o único fundo 5 estrelas e tal. A gente teve um good run, assim, a gente foi super bem. A gente fez um fundo de small caps, a gente tinha 1.500 clientes com R$1 milhão de aplicação média, quer dizer, bem pulverizado e tal. Só que assim, eu acordei em 2008, assim, minha cota subia 5% ao mês, a cota começou a cair 0,5%, ficava no 0 a 0. Eu via que
que a gente captava 15 milhões de reais por dia, eu vi que a gente começou, tinha dia que a gente não captava nada. Então, em janeiro, eu me vi numa gestora de ações de baixa liquidez, né, todos ganhando muito dinheiro, e eu queria dar para esses clientes uma alternativa de liquidez, né? Então eu decidi vender agalhas. Na mesma época desse boom da crise? Foi antes, né? Foi uma crise que acabou o mundo, né? Então, em janeiro e fevereiro eu comecei atrás de quem quisesse comprar agalhas. A minha primeira condição é que desse liquidez de zero, né, no primeiro dia para os meus clientes, né? A segunda era preço e tal. E aí o Banco Fator topou, fechou o preço, fizemos a maior assembleia que se tem notícia no mercado, com 1.500 cotistas no Renaissance e tal. Só que assim, amazingly, assim, né, surpreendentemente, os cotistas negaram a transferência do fundo, porque a asset é minha, mas o fundo é dos cotistas, né? Então eles negaram a transferência para o Banco Fator, né? E eu expliquei, a gente tem uma crise vindo por aí e tal, o Banco Fator pode dar liquidez, eu negociei liquidez diária para vocês, quem quiser sair agora sai e tal, mas eles falam, não, a gente está na Galhas, a gente quer ficar na Galhas, e você quer quanto tempo, né, de resgate? Né? Eu tinha 90 dias de prazo de resgate. Aí eu falei, 180, então tá bom, você fica com 180 dias de prazo para resgate. Isso foi em fevereiro. Né? Em setembro, em agosto, a Bear Stearns foi a primeira a quebrar. Né? Achavam que era uma coisa que não ia ter grande importância, né? Embora fosse um banco muito grande. E logo em setembro, a Lehman Brothers, com 170 anos, faliu e quebrou. E assim, o mundo acabou. O mundo acabou, assim, não tinha... ninguém investia mais em nada. Os cotistas pediram resgate de 100% das cotas do fundo. Ainda bem que eu tinha... teria sido melhor se tivesse sido absorvido pelo Banco Fator. E eu ia trabalhar no Banco Fator como gestor e tal, né? Foi uma alternativa que eu dei. Mas foi... eu tinha um prazo privilegiado de resgate, que é uns 180 dias. Então eu consegui desmontar o fundo com certo cuidado, né? E você, com o que você mais ganhou dinheiro? Bom, eu mais ganhei dinheiro com os meus negócios. Os meus maiores... minhas maiores retiradas foram com performance de fundos, né? Quando eu era gestor, né? Foi principalmente com performance de fundos, né? A Empíricos, eu saí, ela ainda era uma empresa pequena, faturava 400 mil reais por mês e tal, era uma empresa pequena. Então foi em performance na Galhas e na Gás. Mas assim, dentro de bolsa, né, eu ganhei bastante dinheiro. Depois eu te falo o que eu perdi também. Eu ganhei bastante dinheiro com as ações de telecom, porque assim, eu era muito próximo a esse grupo que participou da desmutualização da privatização do sistema Telebrás, e eles conheciam a fundo, né, as empresas desmembradas, né? E eu era analista deles, né? Então eu conhecia assim, e os prêmios da Agência Estado e BMEC, por exemplo, eu era o melhor analista de ações. Por quê? Porque era o melhor em telecom,
e tal. Então, Telecom, em Tecoc eu ganhei bastante dinheiro, em Telesp Celular eu ganhei bastante dinheiro, né? Em Embratel eu ganhei bastante dinheiro. Na época, .com, que essas empresas viraram proxy de .com, né? Eu ganhei bastante dinheiro. Ganhei bastante dinheiro em 2000 eu ganhei bastante dinheiro em 2003 com siderurgia, porque a cabeça do pessoal da Gávea era totalmente diferente da cabeça do pessoal de banco. Em banco você não pode ter ações na física. Na Gávea, assim, você tinha que ter, que virou 20, né? Você tinha que ter ações na física, porque senão você não gostava de ações e você não podia vender. Você vai vender para cliente ações e você não tem ações. Não tem, né? É diferente da cabeça do americano, de conflito de interesse. Eu tenho ações, eu não posso ter ações e tal, que eu acho muito mais inteligente e muito mais inovador. Então eu também ganhei bastante dinheiro na física com siderurgia, né? Do siderurgia por conta do super boom, super ciclo de minério de ferro puxado pela China, que crescia 9%, 10% o PIB ao ano e tal. Então teve um longo período que as ações de siderurgia subiram bastante, multiplicaram. Belgo, Acesita, CSN, Gerdau. Eu ganhei bastante dinheiro com essas empresas. Saindo do core business aqui, indo até para um lado mais humano, como que é seu dia a dia? Você medita? Você é religioso? Porque você tem que administrar grandes fortunas e tem que ter uma cabeça centrada para tudo isso. Como que você se cuida? Bom, primeiro assim, antes de responder essa pergunta, eu vou te dizer que não é tão difícil assim, porque eu comecei em bolsa muito cedo e eu atendi uma clientela muito qualificada. Então, eu de manhã eu ia falar com o Safdi, de manhã eu ainda falava com o Safra, depois eu falava com o Alfredo Setúbal, depois eu falava com o Luiz Stuberger, depois eu falava... E aí eu falava para um que o outro tinha me dito. Sim, mas você trata isso com muita naturalidade, mas você está tratando de grandes fortunas. Então, né? Mas eu mais aprendia, eu falava pro Levi Abouleac, por exemplo, se eu pudesse pagar para você só me paga, porque você tem mais dinheiro que eu, mas se eu pudesse pagar para você, para trabalhar com você, eu pagaria para trabalhar com você. Então, assim... como eu não comecei, todo mundo queria fazer dólar e juros. Como eu comecei em bolsa, eu tinha assim o Dório Ferman, assim, um gênio, o Daniel Dantas, um gênio, a Maria Amália Cotrim, um gênio. Então assim, eu tinha exposição diária a todos esses caras. Convivia então eles. Você tem que dar, né? Mas você aprende muito, então você dá para o próximo o que um te ensinou, e o André Jakurski fala uma coisa sensacional, você fala para o Safra, aí o Safra acha que você é super inteligente. É um dia a dia pauleira. É um dia a dia pauleira, assim. Mas assim, o que eu tinha de que eles gostavam de mim não eram nem as ideias, era a paixão por bolsa. O que eu acho que eu sou bastante religioso, bastante espiritualizado, né? Não faço meditação, já tentei fazer meditação, não faço meditação, sou muito agitado para fazer meditação, né? Gostava de fazer esportes assim mais que demandam bastante, assim, para você sair exausto e tal, não pensar em nada. Então, a gente treinava jiu-jitsu com o Fábio Gurgel, na época com o Jean Gereissati e tal, desde o comecinho dele e tal, eu saía dos treinos para vomitar, de tanto que eu me esforçava e tal. Depois eu montei em casa uma academia de powerlifting, né, que é levantamento básico de peso. E assim, ficou tão boa a academia que a Associação Brasileira de Powerlifting toda vinha treinar em casa. Todos os atletas que iam se preparar iam treinar em casa. E é um negócio super meditação, porque você põe um peso de 300 quilos em cima das suas costas para agachar, e se você não estiver concentrado, você vai agachar com o peso vai ficar lá embaixo, e você vai ficar preso, você vai se lesionar. Então é um negócio que você tem que estar assim, super focado. Assim, você não pode pensar em nada que não seja isso.
Né? No jiu-jitsu também, o Jean Gereissati, ele me dava chave de tudo quanto era tipo, assim, porque eu me desconcentrava, né? Então você não pode se desconcentrar um minuto. Então era o que eu fazia para relaxar. Mas assim, não é desgastante, assim, para quem gosta do mercado financeiro e tem a oportunidade de conviver com gente sensacional, admiráveis, né? Admiráveis e tal, é um prazer enorme, assim, né? O Walter Appel, por exemplo, do Banco Fator, é um prazer enorme. Então, assim, não era desgastante para mim. Em toda essa trajetória, você hoje voltou para o Brasil com grandes ideias, está apostando num novo negócio com toda a bagagem que você trouxe. E eu queria que você contasse um pouco sobre esse novo projeto aí, o que vem por aí. Então, que a Contracorrente cresça muito e tal, mas assim, o meu modelo é de uma boutique pequena. É o primeiro modelo. Eu quero ter assim, grandes ideias, analisar grandes tendências, mudar o placar de jogo de pessoa que já entende do mercado e isso servir para todo mundo e eu poder vender minha assinatura por um preço caro e eu não precisar de mais do que 80 mil assinantes, 100 mil assinantes, assim, né? O Ricardo Amorim tem 1 milhão de followers e tal. Esse não é um negócio, assim. Isso não é o meu negócio. E eu não sei se você pode falar, mas enfim, como que você se atualiza, se inspira? Como que é seu dia a dia? De onde você tira todos esses insights? Bom, primeira coisa é assim, você tem que ser um apaixonado pelo mercado. Você tem que ser um apaixonado pelo mercado, né? Segunda coisa, você tem que ter um network, né? E assim, não é falar com um monte de gente, porque de fato quem tem ideia nova é uma meia dúzia de pessoas. E você precisa ter um mínimo de preparo para dar para essas pessoas também, né? Porque senão você vai lá só para receber, sim. O cara na segunda vez ele fala, não posso te atender mais, né? Então, e você tem hoje assim um monte de blogs, sites de ex-financistas que têm ideias. Você tem o Seeking Alpha, por exemplo, que é sensacional, que é um open source e tal. Eu tenho a minha lista que eu percorro toda manhã, né? E eu também ganhei cancha de cheirar bons negócios e maus negócios e tal. Então, assim, me perguntaram assim, sobre IRB, Cogna e Via Varejo, que são ações que já caíram, né? Eu estudei, eu tenho contato com brokers também, recebi research, li os research dos outros, entrei no site, assim, se fosse para comprar a ação, eu teria que estudar muito mais. Mas eu achei, e rapidamente eu achei que é para vender mesmo com prejuízo. Por quê? Porque o management não entrega, da guidance não cumpre, está no limite do capital técnico, IRB, a Via Varejo está exposto a TV, electronics, né, e que tem margem horrível, não vai conseguir crescer com expansão de margem, fala que vai ter expansão de margem, não vai conseguir, e não tem deliverable, não tem entregue para o mercado. Então, para você refutar uma empresa, assim, eu tive uma ótima escola. Eu tive escola dos donos, dos proprietários de capital, que é muito melhor do que a escola dos gestores, né? Porque gestor, o dinheiro não é dele. Aprendeu a pensar como dono do negócio. Não, o gestor aprendeu a pensar como dono do negócio, mas o dinheiro mesmo não é dele. Mas parece que é um mundo novo que está se abrindo. É um mundo novo que precisa ser atendido. Metaverso. É um mundo novo que precisa ser atendido, que a gente vai atender, porque tem dinheiro sério correndo nisso. Tem dinheiro sério correndo nisso. Mas a gente vai tentar
a gente vai tentar, a gente vai atender se a gente tiver insight, se a gente tiver convicção, se a gente tiver conteúdo. Conteúdo. A gente não vai, o nosso drive não é assim, o que vai vender. Eu vou publicar o que vai vender. Todo mundo quer saber de criptomoedas, então eu vou falar de criptomoedas. Não. Eu preciso ter uma convicção. Essas pesquisas todas vão ser semanais, diárias, mensais? O free, por exemplo, como vai ser feito isso? Então, o conteúdo free vai ser diário. Diário. Porque tem muita coisa que muda o jogo todo dia, né? Então você, por exemplo, para quem está comprado em Eletrobras, você tem que acompanhar diariamente as resoluções do TCU, né? E fazer, né? Você tem o que move todo dia, né? E na prática vai ser tudo supervisionado por você? Tudo supervisionado por mim. E aí a gente vai ter um weekly que eu copiei do cara que eu acho que tem o melhor research do mundo, que se chama 13D, que é o Kirill Sokolov. Ele escreve What I Learned This Week, e eu vou escrever o que eu aprendi essa semana, que é exatamente o que ele faz. É um resumo de tudo que ele aprendeu nessa semana, conversando com gestores, analistas, economistas, empresários, né? Tudo que pode mudar o jogo e tal, desses almoços, dessas conversas e tal. Ele analisa a mega tendência, o que pode ser quente e tal, e vai ter um relatório mensal também, que chama inspiração no Movers and Shakers, que é bem antigo, tudo aquilo que sacudiu e moveu o mercado nesse mês. Resumindo, qual que é seu objetivo de vida agora, futuro? Bom, eu tenho um objetivo empresarial. Eu sempre sonhei em ter uma empresa relevante, uma empresa referência, né? Já tive bons inícios, mas eu nunca consegui consolidar, né, com as próprias mãos uma empresa relevante. E assim, espero que seja a contracorrente. Quero ficar bastante tempo na contracorrente. Né? Eu acho assim que quando você faz uma empresa relevante, o dinheiro vem, né? Então o meu objetivo não é o meu primeiro objetivo não é dinheiro, mas eu vou medir o meu sucesso a partir do dinheiro, porque eu estou num mercado que se você não ganhou dinheiro, você é um loser, entendeu? Como é que você vai? O Warren Buffett diz: a Nova York, eu estou me mudando de Nova York, porque Nova York é o único lugar que os caras de Rolls Royce recebem conselho de quem chega de metrô. Né? Então eu vou para Omaha no meio do nada e tal, né? E meu objetivo é have fun, é ser feliz, é amar e ser amado, enjoy the ride, né? O meu objetivo de vida é esse, cuidar dos meus filhos, viver um grande amor, me divertir no que eu faço, impactar a vida das pessoas. Né? Eu confesso que eu sou muito vaidoso, assim. Eu queria deixar um legado. Não assim um legado de porque no mercado financeiro tem muito assim, o fulano é um fulano de 50 milhões de dólares, ciclano é um ciclano de 100 milhões de dólares. Ele trabalhou no Pactual, ele teve 2 anos bons, ele tem 100 milhões de dólares e tal. Assim, eu não queria isso. Eu queria, assim... mas o que esse cara fez? O pessoal nem lembra. Não, foi um ano bom, que o dólar subiu e ele estava apostando no dólar. Assim, ganhou dinheiro. E aí ganhou dinheiro. O banco ganhou dinheiro, ele ganhou dinheiro. Né? Assim, mas não tem um legado. Assim, eu tenho um objetivo, eu queria deixar um trademark, deixar um legado. Pode ser muita pretensão, mas eu faço isso porque eu acho que você tem que ter uma razão de ser para a sociedade, assim, né? Você tem que cumprir um papel junto à sociedade. Eu queria trazer a operação mais sofisticada que o Safra faz para o dentista fazer e ganhar dinheiro também, do mesmo jeito. Eu queria desmistificar
finanças é um negócio de rua, simples, de observação, de ser smart, de cheirar, né, de intuição, né, de desmistificar finanças e investimentos. Esse era o meu objetivo. Que bom, bem-vindo de volta. Que bom. Então, Back obrigado. to game. Então, obrigado. Obrigada. Então, obrigado. Obrigada.